E agora o nosso próximo agente extintor vai ser os compostos halogenados. Compostos halogenados, a gente vai sempre lembrar do halon. Lembra que eu falei do halon? Algumas gravações atrás aí, o halon, falou em halon, a gente vai sempre lembrar como técnica de extinção de incêndio aí, a quebra da reação em cadeia. Então, compostos halogenados, vamos dizer que a publicação nos diz aqui. Os compostos halogenados são utilizados atualmente apenas em sistemas fixos. Então, nesse capítulo 3, diz que os compostos halogenados são utilizados atualmente apenas em sistemas fixos. O que quer dizer isso? Que não teria extintores de halon mais sendo utilizado. Mas a gente vai ver no capítulo 4 que ainda tem. Também é um assunto meio que polêmico, mas não vamos detalhar muito isso aí não. Mas se perguntar uma afirmativa lá, verdadeiro ou falso, os compostos halogenados são utilizados atualmente apenas em sistemas fixos. Publicação de marinha normal, ambígua, né? O mais conhecido e utilizado na marinha do Brasil é o halon. Então, dentre os compostos halogenados mais conhecido e utilizado na marinha do Brasil, vamos destacar aqui de novo o halon. Certo? O Protocolo de Montreal identificou o halon como uma das numerosas combinações que requerem limitações de uso e produção, devido à sua implicação na destruição da camada de ozônio. Também só uma observação aqui. Ele vai dizer mais à frente que já está restringindo o uso do halon e somente algumas implicações bem pontuais ainda permanecem relacionadas ao halon. Uma emenda no protocolo original resultou na proibição de sua produção, sendo adquirida atualmente em bancos de coletas e usada em meios militares dos países signatários do protocolo. Então é importante a gente destacar aqui. Impôs as restrições devido àquela questão da camada de ozônio, mas é adquirida atualmente em bancos de coleta, destacamos aqui, em bancos de coleta e usados em meios militares, mas não são de todos os países, apenas dos países signatários, né, desse protocolo aí. Tá? Então essa emenda permite adquirir o halon em bancos de coleta e para ser usado em meios militares dos países signatários do protocolo. Também isso aqui pode ser importante. Quando liberado, o halon forma uma nuvem de gás com aspecto incolor, inodoro e densidade 5 vezes maior que a do ar. Ou seja, ele é muito perigoso na prática porque a gente não vê, a gente não sente cheiro, a gente não percebe a presença dele no ar e por ele ser bem mais pesado, né, do que o ar, e logo ele sobe, se dissipa e a gente não consegue perceber a presença do halon ali no compartimento. Na verdade, ocorre o contrário, né? Ele desce por conta dessa densidade maior dele, que é 5 vezes maior que a do ar. Então é importante a gente destacar aqui para fazer a nossa prova aspectos do halon que tornam ele perigoso. Ele tem um aspecto incolor, inodoro, densidade 5 vezes maior que a do ar. Corrigindo o que eu falei anteriormente, na verdade ele desce, certo? Naquele compartimento e a gente não consegue perceber a presença dele. Perdão, meu equívoco aí. Ele extingue o fogo através da quebra da reação em cadeia. Eu já falei aí, né, nos vídeos anteriores que pensou em halon, lembra logo de quebra da reação em cadeia. Às vezes eu fico repetindo assim, mas isso facilita muito nossa memorização. Então o halon extingue o fogo através da quebra da reação em cadeia e atuando a nível molecular. São aquelas duas palavrinhas que vão estar sempre ligadas ali. Quebra da reação em cadeia, nível molecular. Nível molecular também quebra a reação em cadeia, halon, vai estar sempre junto aí essas palavras-chave aí. E na marinha do Brasil são utilizados dois tipos de halon, o 1211 e o 1301. 1211 mais conhecido na marinha como o BCF, que é a base da composição do halon aí, bromo, cloro e o flúor. E a gente vai ver mais à frente também que, dentre esses dois mais utilizados na marinha, o 1211 ele é mais tóxico do que o 1301. A gente vai perceber mais à frente nas características bem específicas de cada um deles. Tá bom? Então o BCF é o 1211 e o 1301, que é menos tóxico do que o 1201, do que o 1211, que é mais tóxico.
O Alon 1211, ou BCF, que eu falei, ó, é o agente ideal para a extinção de incêndios em módulos de motores e turbinas. Então, sempre lembrar que quem já serviu em fragata aí, aquelas ampolinhas de Alon, é exatamente isso aqui, bem específico, o Alon 1211 ou o BCF. E a aplicação dele, principalmente aí, o uso dele em módulos de motores e turbinas. E vem complementando, ó, o BCF ou o 1211, repetindo, BCF e Alon 1211 é a mesma coisa. Vai ter trecho de aplicação que vai ser feita somente a BCF, mas falou BCF é Alon 1211. Então o BCF é mais tóxico do que o 1301. Ou seja, se ele é mais tóxico, não podendo ser usado em um compartimento ainda guarnecido. Ele é tóxico, ele vai comprometer ali se tiver alguém combatendo, guarnecendo aquele compartimento. Então, repetindo, o BCF é mais tóxico que o Alon 1301. Consequentemente, não podendo ser usado em um compartimento ainda guarnecido. Os agentes halogenados apresentam baixa toxidez quando armazenados em condições normais, ditadas pelos fabricantes. Se respeitaria toda a norma do fabricante, como deve ser armazenado, apesar de ele ser mais tóxico, e quando se referir a agentes halogenados, no geral, ele vai apresentar baixa toxidez, mas tem que respeitar todas essas normas aí do fabricante. Também nada demais aqui. E aí um esqueminha, uma comparação, na publicação veio dizendo aí nas entrelinhas, tem esse quadrinho aqui que facilita bastante o nosso entendimento. Isso aqui já caiu na prova também, pode ser que na leitura passe despercebido, o cara acha que não cai, mas cai. A gente perceber aí a diferença entre o Alon 1301 e o Alon 1211. Na tabela seguinte eu vejo que tem um diferencial também em relação ao 1211. Pausei o vídeo aqui, uma interrupção inesperada, mas vamos que vamos. Então vai ter esse esquema aí, 2 quadrinhos, para a gente poder estabelecer essa comparação e a gente não errar se cair na prova, como já caiu. Igual a gente já falou, o Alon 1301 ele é menos tóxico do que o Alon 1211. A gente vai perceber isso aqui na prática, nessa tabelinha aqui. Então vamos primeiro falar as características do Alon 1301. A gente percebe aqui, ó, no percentual, no compartimento, um percentual com a taxa de 5 a 7%. Depois a segunda faixa ali entre 7 a 10% de Alon 1301 no compartimento. E numa situação aí com maior que 10% de Alon 1301 no compartimento. A gente percebe que quais são os sintomas? Entre 5 a 7, né, que é a faixa menor ali de percentual de Alon 1301, não causa efeito danoso numa exposição até 5 minutos. Na faixa seguinte, de 7 a 10, coloca aqui 2 sintomas: perda de coordenação motora e redução da acuidade mental. Isso numa exposição, considerando uma exposição aí de até 1 minuto. E uma taxa no percentual maior que 10% desse Alon 1301, também 2 situações. Se for numa exposição até 1 minuto, ele diz que o sintoma é incapacidade total. Se for numa exposição maior que 1 minuto, aí é a situação mais extrema, né? Taxa maior que 10%, exposição maior que 1 minuto, aí é a situação mais extrema, que é desmaio e possivelmente a morte. Para efeito de prova, que acho que eles podem cobrar isso aqui, situação mais extrema ou então a menos extrema. Eu sugiro gravar tudo também, como eu faço, mas é bem tranquilo. Então, memorizou aqui a taxa percentual 5 a 7, 7 a 10 e maior que 10. Sendo que maior que 10 ele faz uma divisão aí, né? Considerando uma exposição até 1 minuto, incapacidade total, e uma exposição maior que 1 minuto, ou seja, uma situação mais extrema, que aí ele considera como sintoma aí desmaio e possivelmente a morte. Tá? Então essas são as características aí do Alon 1301. Bizu aqui para gravar é percentual 5 a 7, 7 a 10, maior que 10. Tá? E se a gente passar no próximo esquemático aqui, o Alon 1211. Lembra que a gente falou que o Alon 1211 é mais tóxico do que o 1301? A gente sabe que ele é mais tóxico. Então, se a gente sabe que ele é mais tóxico, no Alon 1301, nós vimos que o percentual mínimo que ele considerou aqui é 5 a 7. Então, ele considerou um percentual maior para poder estabelecer os primeiros sintomas. Então, no Alon 1211, se ele é mais tóxico, os primeiros sintomas vão aparecer numa quantidade, no percentual menor. Observa aqui, ó. Ele faz a relação bem menor aqui com relação à taxa, o percentual de Alon 1211. Até 4%
até 5 minutos no compartimento, no máximo, permanência no compartimento, em até 5 minutos no máximo. Pode ver que o alão 12 e 11, por ser mais tóxico, eles são, o texto, a publicação diz que é um agente extintor mais tóxico e as consequências da exposição a esse agente extintor são mais drásticas, digamos assim, né? Então, enquanto no alão 12 e 11 nós vimos a primeira tabela ali 5 a 7, aqui a gente já considera no 12 e 11, que é mais tóxico, até 4%, ou seja, mais radical, um percentual menor, já começa a ter um risco maior, certo? Então, até 4%, uma permanência de 5 minutos no máximo. Se esse percentual aumentar de 4 para 5, houve uma evolução aqui, né, de uma variação de 1. Se houve uma variação de 1, é 1 minuto de permanência no máximo aí no compartimento. Eu gravei assim também, certo? E maior que 5 minutos, evitar qualquer contato. Então observe que aqui, ó, existem percentual menor e com sintomas, com consequências em relação à permanência à exposição a esse agente extintor, considerando um tanto mais assim grave, mais drásticas, né? Situações mais extremas. Por quê? O alão 12 e 11, volto a dizer, ele é mais tóxico. Então gravou, qual é mais tóxico? O 12 e 11, gravou isso aí, a gente já sabe que qualquer comparação que fizer lá, a gente já vai conseguir se perceber ali qual é a situação. Então, 13,01, as taxas 5 a 7, as taxas 5 a 7, 7 a 10, maior que 10, 13,01. E os sintomas não causam efeito danoso numa exposição até 5 minutos. 7 a 10, perda de coordenação motora, redução da acuidade mental, também considerando a exposição até 1 minuto. Maior que 10, incapacidade total, se for 1 minuto, e se for maior que 1 minuto, situação mais extrema, desmaio e possivelmente a morte. E o alão 12 e 11, mais tóxico, exposição até 4%, 5 minutos, permanência naquele compartimento no máximo, isso até 4%. De 4 a 5 variou 1% ali, 1 minuto também, no máximo. E maior que 5, evitar qualquer contato. Beleza? Então vamos dar sequência aí. Se alguma pessoa sofreu os efeitos de ter respirado o alon, deve ser removida para um local de ar fresco, até que seja prestado devido socorro médico. Então, primeira coisa, isso aqui, ó. Se alguma pessoa sofreu os efeitos de ter respirado o alon, deve ser removida para um local de ar fresco, até que seja prestado devido socorro médico. Preocupação em botar ele num ambiente ventilado, com oxigênio, para ele não ficar exposto ali a esse agente extintor aí, todo aquele percentual que nós vimos no quadro anterior aí. Quando o incêndio for extinto por um agente qualquer derivado de hidrocarboneto halogenado, ou seja, considerando de novo o alon, pode ser o 1211 ou o 1301, alguns cuidados deverão ser tomados, pois, além dos subprodutos comuns oriundos da combustão, o alon se decompõe a 500 graus Celsius, 900 graus Fahrenheit. 500 graus Celsius, 900 graus Fahrenheit. De novo, tem que gravar, o alon se decompõe a 500 graus Celsius, 900 graus Fahrenheit. Já caiu na prova isso aqui também. Formando diversos elementos tóxicos que podem causar a morte quase instantânea. Certo? Então, importantíssimo a gente conseguir memorizar esse trecho aqui, principalmente com relação a esses valores aí, para ele não inverter. Não colocar, por exemplo, 500 graus Fahrenheit, né, e 900 graus Celsius. Tá errado, tá? Então, atenção a essa leitura aqui. Vamos ler de novo. Quando o incêndio for extinto por um agente qualquer derivado de hidrocarboneto halogenado, ou seja, está falando do alon, PCF 1211, mesma coisa, ou 1301, certo? Alguns cuidados deverão ser tomados, pois, além dos subprodutos comuns oriundos da combustão, que subprodutos comuns oriundos da combustão é esse? O monóxido de carbono, a fumaça, tudo aquilo ali que já ocorre numa situação adversa aí de incêndio. Ele complementa que o alon se decompõe a 500 graus Celsius, 900 graus Fahrenheit, formando diversos elementos tóxicos que podem causar a morte quase instantânea. Por que ele disse que é importante? Por exemplo, a gente viu que o alon, a composição básica dele é o BCF, né? Por exemplo, a gente falou, se a gente considerar o 1211. Então, se ele afirmou aqui a temperatura de 500 graus Celsius ou 900 graus Fahrenheit para ele se decompor, se ele se decompor, ele vai estar liberando várias
compostos ali que vai ser agressivo a situação ali, a respiração do militar. Ele se decompôs a 500 graus Celsius ou 900 graus Fahrenheit, ele vai estar liberando ali bromo, cloro, flúor. Então tudo isso aí são situações que vão agravando a situação numa fase de combate a incêndio se a gente estiver utilizando o Alon, tá? É isso que ele quer dizer aqui nesse parágrafo. Portanto, sabendo-se que o Alon foi utilizado para extinguir incêndio em um compartimento, certo? Para se efetuar a reentrada, não é entrada, é reentrada, será obrigatoriamente, então não é preferencialmente, será obrigatoriamente necessário o uso de um equipamento autônomo de respiração, observando um tempo mínimo de quanto? 15 minutos, observando um tempo mínimo de 15 minutos após ter sido comprovada a extinção do incêndio pela redução da temperatura no compartimento. Então esse parágrafo aqui também é interessante a gente ler com atenção. De novo ainda com relação ao Alon. Sabendo-se que o Alon foi utilizado para extinguir incêndio em um compartimento, para se efetuar a reentrada. Por que reentrada não é entrada? Porque a partir do momento que a gente saturou o compartimento ali com o Alon, devido a ele ser bastante tóxico, eu tenho que esperar um tempo para poder reentrar naquele compartimento. Eu não posso alagar com alguém ali dentro. Eu isolei o compartimento, a partir do momento que eu isolei, tenho que usar toda a técnica para poder efetuar uma reentrada. Então isso aqui também, reentrada é diferente de entrada. Chama atenção para isso aqui, meu camarada. Então, sabendo-se que o Alon foi utilizado para extinguir incêndio em um compartimento, para se efetuar a reentrada, será obrigatoriamente necessário o uso de um equipamento autônomo de respiração. Por que um equipamento autônomo de respiração? Porque a gente sabe que o Alon ele pode comprometer bastante a nossa respiração devido aos seus compostos tóxicos ali naquele compartimento. Então, para se efetuar a reentrada, será obrigatoriamente necessário o uso de um equipamento autônomo de respiração. E aí vem dizendo aqui, observando-se um tempo mínimo de quanto? Tempo mínimo, não é tempo, não é máximo, é um tempo mínimo de 15 minutos. Em relação ao quê? Tempo mínimo de 15 minutos após ter sido comprovada a extinção do incêndio pela redução da temperatura no compartimento. Então, 15 minutos após ter sido comprovada a extinção do incêndio. Como vai comprovar essa extinção do incêndio? Pela redução da temperatura no compartimento. Também não é redução da temperatura na antepara, como nós já vimos antes. Redução da temperatura no compartimento. Tranquilo? Então é importante a gente ficar atento aí, essa frase aqui, essa passagem aqui também considero bastante potencial de prova pra gente, cara. 15 minutos, um tempo mínimo de 15 minutos após ter sido comprovada a extinção. Não é durante o incêndio, a referência que ele usa aqui é um tempo mínimo de 15 minutos após ter sido comprovada a extinção do incêndio, como? Pela redução da temperatura no compartimento. Eu vou pausar aqui para a gente poder não ficar muito grande e fazer um outro com os compostos halocarbonato. Valeu!